No período da manhã nós falamos do tráfico, né? Discutimos o contexto e o conceito de tráfico. Né? Dessa fala, o que chamou a atenção ao longo dos debates em todo o grupo, né? Não, foi consenso, e aí todo mundo já também sabe, um pouco da complexidade de se discutir o tráfico, porque existem questões estruturantes que fazem do tráfico mais que um crime. Né? Existem relações outras por trás do tráfico, que aí vocês pontuaram. Tanto as relações de gênero como as relações dos direitos sexuais e reprodutivos, a discussão sobre a Constituição, quer dizer, discutir tráfico é inevitavelmente passar por essas questões. Portanto, o atendimento não pode se deixar isso de lado e pensar o tráfico simplesmente como um crime em si que precisa ser combatido. Outro problema destacado pelo grupo, a desterritorialização do crime. Onde é que tem? Onde é que ele está? Ele está aqui, mas não está. Ele está perto, mas está longe. Não é? Essa dificuldade de mensurar e de tornar o problema geográfico, torna o tráfico um problema também difícil de ser enfrentado. Né? E aí, por isso, as falas da Verônica, as falas dos colegas, do colega do vice-consulado do Paraguai, foram, a partir disso, colocaram o quê? Em função dessa desterritorialização, nós precisamos de cooperação. Uma cooperação técnica, uma cooperação política, uma cooperação institucional. Primeiro entre a gente, no nosso país, depois do nosso país com os outros colegas. Por quê? Porque a pauta também do tráfico ficou concentrada ontem no grupo, uma discussão muito complicada, que foi o tráfico e as regiões de fronteira. Né? Talvez, não sei, pelo fato do problema ser mais visível, ou pelo fato da incidência ser maior, todas as discussões sobre tráfico ontem pautaram a discussão tráfico e fronteiras. Foi uma discussão problema para a gente, problema para os colegas que são vizinhos, e aí a dificuldade nessa questão de trabalhar o que é a fronteira. Como é pensar a fronteira? Quem está na fronteira vive culturalmente que espaço? Porque a política de atendimento também tem que pensar essa discussão. Né? Bom, uma outra discussão sobre tráfico ontem. Tráfico é um debate que não pode fugir de um outro debate. Os projetos de desenvolvimento. Falar de tráfico é falar de projetos de desenvolvimento que o Estado, a cidade, o país adota para si. Né? E aí a discussão das carvoarias, das usinas ontem foram discussões que caminharam para essa questão. Bom, depois, o grupo colocou ontem uma necessidade importante, aí, uma necessidade estratégica de pensar o tráfico como um problema que afeta os brasileiros lá fora, mas um problema que afeta os nossos colegas estrangeiros, o outro que o Gilberto provocou, aqui, perto da gente. Né? Então a gente tem que olhar para quem está, para nosso público, nosso pessoal que está lá fora, mas quem está lá fora está aqui dentro também. Né? E aí a ótica, talvez, do atendimento pode mudar. Como eu penso o atendimento para um cidadão do meu país e como eu penso o atendimento para um cidadão que não é da minha nacionalidade. É o outro que causa medo, que causa... é o estrangeiro. Né? Bom, uma outra discussão sobre tráfico. A gente, ontem, as duas discussões, talvez, que polarizaram o debate foi o tráfico e o mercado sexual, a prostituição, e outra discussão, o tráfico, trabalho escravo, trabalho servil. Né? O tráfico sobre tráfico, trabalho servil, um ponto importante, que não havia aparecido em nenhuma outra discussão sobre tráfico e trabalho. A responsabilização dos sindicatos e dos trabalhadores. Quem é que enfrenta o trabalho escravo? São só os organismos instituídos formalmente para isso, ou são os próprios trabalhadores que devem se organizar e pensar isso como uma pauta do sindicato? Foi uma provocação do colega da pastoral. Como é que eu utilizo os mecanismos de fiscalização e de repressão que eu tenho para reverter isso para os trabalhadores? Aí a discussão do FAT, que a colega, o colega também colocou, mas a juíza do trabalho, a Cláudia, também havia pontuado, de um projeto de lei de pensar o FAT e os recursos do FAT para os trabalhadores. Né? O outro debate de ontem, que é um debate que não pode também ficar aqui, eu acho que é importante, nós que sabemos que esse debate estava acontecendo, a gente pode passar ele adiante dentro dessa questão. E aí uma outra última relação que foi feita foi qual é a relação do tráfico, e aí sim, o tráfico, a prostituição, e uma discussão que a Verônica colocou e que o Bernardo talvez pontuou, informando sobre as relações que existem dentro de atendimento no Ministério, que é o tráfico de mulheres para a exploração sexual e como é que esse atendimento de mulheres é feito lá fora. A Verônica trouxe uma discussão importante que foi o tráfico, o atendimento precisa ser pensado também conjuntamente com lá onde ele acontece, em outro país. Como é que isso vai ser? Será que dá para pensar em redes locais com os consulados lá fora? Quais são as circunstâncias que nós temos políticas para isso? Né? Bom, então isso foi conceitualmente que nós conseguimos absorver do grupo ontem sobre tráfico. Aí, entendemos o tráfico, passamos para o entendimento seguinte. O que é falar de política pública? O que é a política pública e o tráfico?
Aí a Estela pontuou algumas questões conceituais sobre políticas públicas, dizendo o quê? Nós avançamos do ponto de vista das políticas públicas porque elas passaram a ser vistas por óticas diferentes. É direito, tem um processo de universalização que é demandado, e algumas políticas já chegaram a isso, e a questão da equidade, uma diretriz para as políticas sociais. Mas, apesar disso, as políticas sociais sofrem de um processo que é um processo de setorialização. Elas estão ainda nas caixas. E aí o pior, e aí uma discussão importante que trouxe agregada a essa discussão, também fazemos controle social das políticas em caixas. Então, além da política ser setorial, o controle social também é. E esse pode ser um problema para a gente pensar o atendimento em situação de tráfico, porque não é um problema setorial, é um problema sistêmico.